Bom dia, meus amigos. Deus abençoe a vida de vocês. Que seja uma semana abençoada, uma semana de respostas, uma semana da presença de Deus na sua vida e na minha. Que possamos nessa semana, pessoal, pisar na terra, provar daquilo que Deus tem para nós. Deus tem o melhor para nós, sabia? Não devemos aceitar nada menos do que o melhor. Ele é nosso Pai, é nosso Deus. Convido você a buscar a presença de Deus nesse dia, nessa semana. Te amamos, Senhor. Pai, nós te buscamos nessa manhã. A sua presença é tudo que nós desejamos, tudo que nós precisamos. Te amamos, Espírito Santo. Vem sobre a minha vida. Vem sobre a vida de cada pessoa aqui nesse canal. Encha-nos com tua graça. Abre os céus, ó Deus, nesse dia. Manifesta o teu poder. Ser favorável para conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Pessoal, por favor, deixem a curtida no vídeo já agora. Coloca aqui nos comentários os pedidos de oração. Hoje é 5 de agosto, segunda-feira. Estamos caminhando na presença de Deus, amém? Quero falar com vocês aqui essa semana, fazer uma série, como fizemos na semana passada. Mas sabe, pessoal, o assunto que é muito importante, a oração. Inclusive, estamos aqui para orar. Meus amigos, aquilo que muda as nossas vidas, a vida das nossas famílias, a nossa cidade, a nossa nação e as nações da terra, sabe o que é? É quando Deus se move. E para que Ele possa se mover, a igreja precisa orar. Você precisa orar. Eu tenho certeza que você, talvez, venha de uma família, onde há a necessidade da intervenção de Deus. Pessoas da sua casa precisam conhecer a Jesus e ter a sua vida mudada. Um exemplo. E somente por meio da oração, pessoal, é que as coisas vão se resolver. Então eu quero falar rapidamente aqui a respeito de um homem que, através da oração dele, Deus transformou todo um cenário, que é o Neemias. Se você puder, acompanhe comigo a leitura, ou abra aí, Neemias, livro de Neemias, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém foram derrubados, as suas portas foram queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje eu faço na tua presença de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés. Teu servo dizendo: se transgredirdes
eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com grande poder e com mão poderosa. Gente, eu não vou ler totalmente ele aqui, mas já acabei lendo, né? Veja bem, olha só, Neemias ele faz uma oração emocionada, fervorosa, em favor do povo dele, que encontrava-se em grande ruína, em grande miséria. O que acontece aqui, gente? Só para vocês entenderem o contexto. Israel havia sido levado lá para o cativeiro babilônico. Pelo fato de terem desobedecido a Deus, essa foi a penalidade de tantas coisas, mas a penalidade da desobediência, eles ficaram cativos na Babilônia. Quando a Babilônia caiu, houve um tempo que a Babilônia caiu, os persas, eles permitiram que os israelitas retornassem para Jerusalém. E quando eles voltaram para lá, a cidade estava toda quebrada, os muros quebrados, o templo havia sido destruído, e eles estavam passando uma situação terrível de miséria. E aqui, gente, o Neemias, ele era copeiro do rei persa, o rei chamado Artaxerxes. E ele estava ali numa posição privilegiada. Quando um dos irmãos dele foi contar para ele o que tinha acontecido, e ele perguntou a respeito de como estavam as coisas, e ali ele ficou sabendo, gente, da tragédia terrível que se encontrava em Jerusalém, que o povo estava em grande miséria e sofrimento. E isso fez com que Neemias orasse. E você entende, assim, né, lendo a história de Neemias, ela é muito forte, tem muitos detalhes. Neemias conseguiu depois, nós vamos falar um pouco disso ao longo dos dias, mas Neemias conseguiu a autorização do rei para ajudar a reconstruir Jerusalém. Mas sabe, pessoal, tudo começou a mudar com a oração desse homem. Então é isso que eu quero colocar aqui para vocês. Nós precisamos aprender a orar de verdade, a fim de vermos Deus mudando os cenários, ok? Então, a primeira coisa que eu quero colocar hoje aqui para você, a importância, sabe, gente, para que as nossas orações sejam ouvidas por Deus, que de fato elas possam fazer a diferença. Elas precisam carregar, sabe o que, gente? Primeiro aspecto, compaixão. Compaixão. Gente, quando Neemias ficou sabendo, Neemias estava vivendo, ele estava numa situação de vida particularmente boa, confortável, vivendo confortavelmente como copeiro do rei, mas quando ele soube que os seus irmãos, que o seu povo estava em miséria e grande ruína, ele sentiu a dor deles. E ali, gente, ele se pôs a orar. Você consegue entender o que eu estou falando? Peraí. Então, é isso que tem que acontecer, sabe, gente? Presta atenção, é meio óbvio. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu me lembro uma vez que um irmão meu sofreu um acidente terrível, quase morreu. E na noite que ele estava internado, gente, assim, aquilo mexeu comigo, porque afinal era meu irmão, não queria que ele morresse. Eu estava com medo que aquilo acontecesse, né? E aquilo fez com que eu não dormisse a noite toda, com que eu dobrasse os meus joelhos e orasse fervorosamente, pedindo a Deus, Senhor, livra-o da morte. Ou seja, eu fui movido de compaixão. Por quê, gente? Porque era do meu interesse. Afinal, era meu irmão. E é isso que precisa acontecer conosco em todas as frentes de oração. Não somente quando se trata de alvos que trarão benefícios para nós mesmos. A oração que move o braço de Deus é aquela que é mais do que palavras. É o clamor de um coração que se move de íntima compaixão. Então você precisa orar, você precisa ter compaixão.
que vai fazer com que você tenha uma urgência para que o Senhor salve as pessoas da tua família que estão caminhando para o inferno. Pois é. Compaixão. Neemias teve compaixão. E ele parou tudo, priorizou a oração. Então eu quero deixar essa lição para você aqui hoje, ok? Colocou já nos comentários, vai pedir de oração, vamos orar? Meu Deus, querido, nós estamos aqui. Espírito Santo, ensina-nos que sejamos movidos por compaixão. Jesus, o Senhor, movia-se por compaixão. Quando o Senhor soube, quando o Senhor viu que Satanás estava querendo peneirar Pedro, Satanás queria atacar Pedro, o Senhor estava atento. O Senhor se compadeceu de Pedro e intercedeu por ele. Espírito de Deus, coloca em mim a tua compaixão. Coloca nos meus irmãos a compaixão, a fim de que sejamos intercessores verdadeiros pelas tuas causas. Em nome de Jesus, cada pedido de oração aqui, ó Deus Santo, responda, abençoa, libera, em nome de Jesus. Meu Pai, manda os seus anjos agora em favor das nossas famílias. Aquilo que o diabo se levantou, aquilo que o diabo tentou fazer na vida dos nossos familiares, eu cancelo agora em nome de Jesus. Desfaço todo mal em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe esse homem, essa mulher. A bênção do Senhor venha nessa semana. A bênção sobre o nosso dinheiro. Abençoe o nosso dinheiro. Libere, ó Deus, prosperidade sobre o teu povo. Meu Deus, abençoe a nossa saúde. Meu Deus, abençoe a nossa segurança. Que sejamos livrados do mal, guardados de homens violentos, guardados de assaltos, guardados de injustiça. Pai, aqueles que tentaram contra mim, contra nós, aqueles que nos caluniaram, nós oramos por eles e colocamos eles nas suas mãos. Faça justiça, o Senhor é o Deus que julga todos retamente. Eu peço em nome de Jesus. Amém, meus amigos. É isso aí. Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença. Deixa a curtida no vídeo. Se você quiser deixar uma oferta no canal, na descrição do vídeo tem como você fazer isso também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Obrigado pela tua vida. Espero você aqui amanhã. Nós vamos falar a semana toda aí sobre isso, gente. Sobre os aspectos de uma oração que Deus ouve e que Deus responde. Compaixão. Se a tua oração não tiver compaixão, a compaixão é o combustível que move você para orar. Tá joia? Deus abençoe e até amanhã.